Em O Sacrifício do Cervo Sagrado, Steven é um cirurgião que tem uma vida aparentemente perfeita. Ele tem uma casa enorme e luxuosa, filhos obedientes e estudiosos, usa sempre relógios caros e impermeáveis por até 100 metros de profundidade, uma informação crucial, e é casado com a Nicole Kidman. Só que, de repente, sem qualquer explicação lógica, sua família começa a sofrer enfermidades misteriosas e cada vez mais graves que a medicina ocidental e bastante elitista não consegue resolver ou mesmo explicar, até que a única solução possível se apresenta para o Steven na forma de um impasse moral e filosófico. Ele precisa sacrificar algum membro da sua família, a esposa, o filho ou a filha, e se ele não fizer isso, todos eles morrem de um jeito bastante sofrido, né? E por algum motivo, essa situação parece estar ligada a um adolescente esquisito interpretado pelo Barry Keoghan, um dos muitos que ele já interpretou na vida. Essa premissa poderia render um drama excessivamente sentimental que tentasse te fazer se identificar com o Steven e o seu dilema impossível, né? Ou mesmo sustentar um mistério barato sobre quem seria o pobre familiar escolhido para o abate, mas felizmente O Sacrifício do Cervo Sagrado é um filme do Yorgos Lanthimos, cineasta grego responsável por obras como Lagosta e Pobres Criaturas, dois filmes que eu já analisei aqui no canal, e que está voltando aos cinemas com Tipos de Gentileza, que estreia aqui no Brasil no final de agosto. E o estilo do Yorgos Lanthimos é inconfundível, né? Aqueles diálogos mundanos e aparentemente aleatórios, interpretados pelos atores num ritmo robótico, monótono e sutilmente perturbador. Eles conversam sobre trivialidades com a mesma naturalidade com que eles abordam questões íntimas sem um mínimo de afetação. Numa hora eles estão falando sobre pulseiras de relógio ou sobre o quanto todos eles têm cabelos perfeitos, e depois eles mencionam, numa conversa casual, o início da menstruação da filha. E quando parece que isso seria uma atitude meio invasiva por parte dos pais, a própria filha menciona isso tranquilamente para alguém que ela acabou de conhecer. O Scott Tobias, lá no site The Review, faz uma observação interessante sobre esses diálogos, dizendo que eles são espertos demais para terem sido escritos por uma inteligência artificial, mas eles soam como se tivessem sido criados por uma IA, no sentido de parecerem uma simulação bugada do jeito como as pessoas de fato conversam na vida real. Tem um vale da estranheza ali, né? Já o David Sims, que escreve no The Atlantic, menciona que essa forma de escrever diálogos acaba transformando o subtexto no próprio texto. Quando o Steven passa vários segundos descrevendo a superioridade da sua pulseira de metal no relógio, ele está escancarando o quanto ele é uma pessoa superficial que se orgulha das conquistas mais banais, mas que é incapaz de admitir os seus próprios erros, como a gente vai perceber mais pra frente nessa análise. Além disso, ainda falando sobre estilo, o filme tem um tom morto, né? Frio, árido, distante. A câmera está sempre observando os personagens de um jeito bem voyeurístico, se utilizando de zoom-ins e zoom-outs lentos que simbolizam essa atitude vigilante indiferente. Muitas vezes a gente acompanha os personagens percorrendo corredores intermináveis do hospital, seja de frente ou de costas, e a sensação que fica é de que nós somos observadores quase sobrenaturais pairando ao redor dessas pessoas com as quais a gente não se importa. Não ao ponto de querer interferir nos seus destinos, pelo menos. Como fica muito claro num plano que traz o Bob, o filho do casal, sofrendo mais um ataque de paralisia dessa doença misteriosa, depois de sair de uma escada rolante. E o momento é enquadrado por uma câmera bem distante, né, de cima para baixo, que coloca a gente nessa posição de divindade olhando com indiferença para esses problemas mundanos que parecem muito pequenos e insignificantes. No geral, é esse conjunto de escolhas narrativas, estéticas e temáticas que produz uma perturbação, um desconforto constante, até explicitado pela trilha sonora incômoda, com sons abstratos e invasivos, mas um desconforto que surge principalmente por conta dessa incongruência proposital. Os diálogos parecem normais, mas a linguagem toda comunica que existe algo errado ali. Algumas situações e conversas tentam produzir algum tipo de comédia, mas essa comédia é fria demais, é tão estéril e seca
que, nas palavras do Mark Kermode, o David Lean, diretor de Lawrence da Arábia, conseguiria filmar um épico nessa aridez toda. Piada de cinéfilo. Com isso em mente, a gente pode apontar algumas referências cinematográficas presentes aqui no Sacrifício do Cervo Sagrado. Por exemplo, as tomadas longas pelos corredores do hospital e o clima de ameaça invisível e opressora que toma conta da narrativa lembra bastante o tipo de terror que o Kubrick evocou no Iluminado, que também constrói um senso parecido de sufocamento gradual a partir de um espaço físico labiríntico e que parece estimular a perda da sanidade. Ao mesmo tempo, esse conceito de criança sofrendo com doenças enigmáticas sendo testadas de novo e de novo num hospital que vira esse ambiente desumanizado, onde procedimentos cada vez mais agoniantes acontecem, remete bastante ao Exorcista do William Friedkin, particularmente a cena que mais me dá medo no filme todo, que é justamente a bateria de testes agressivos feitos na personagem da Linda Blair. Fazer o quê? Eu tenho um pouquinho de aflição com o hospital. Bom, muitos dos autores e críticos que eu citei aqui concordam com todas essas referências cinematográficas e adicionam mais algumas, né? A provocação de cineastas como Michael Haneke e o Lars von Trier, e até o filme Teorema do Pasolini sobre um jovem interpretado pelo Terence Stamp se infiltrando na dinâmica de uma família rica e desequilibrando completamente a vida dessas pessoas. O curioso é que Teorema foi muito discutido como uma referência no começo de 2024 para o filme Saltburn, da diretora Emerald Fennell, que faz algo parecido com o ator Barry Keoghan na pele desse personagem disruptivo. Saltburn também tem vídeo aqui no canal, mas o interessante é que seja justamente o Barry que faça um papel semelhante também aqui no Sacrifício do Cervo Sagrado, sendo o personagem pivô dessa crise pela qual a família do Steven está passando. O Barry interpreta o Martin, um adolescente meio estranho de 16 anos, que possui uma relação inusitada, para dizer o mínimo, com o Steven. E aos poucos o filme vai revelando a natureza dessa relação e a função que o Martin desempenha nesse dilema filosófico da trama. Um dilema que, não por acaso, parece uma grande parábola, ou mesmo tragédia grega, e pra gente discutir melhor esse lado mitológico e tentar chegar numa conclusão sobre quais reflexões o filme estaria querendo provocar, fica o aviso de spoiler. Se você não viu O Sacrifício do Cervo Sagrado, assiste lá no Max e depois volta pra cá. Bom, depois de passar um tempo em negação ou mesmo tentando resolver a situação por meios convencionais através da medicina, o Steven começa a aceitar que talvez ele tenha mesmo que sacrificar um dos membros da sua família. E para isso ele vai até a escola dos filhos perguntar para o diretor qual deles é o melhor aluno, qual tem mais potencial como futuro profissional, qual teria vantagem sobre o outro. E o diretor, sem questionar essa pergunta meio bizarra, não chega a responder, mas menciona que a Kim, a filha do Steven, escreveu um ótimo ensaio sobre a tragédia de Ifigênia, uma história da mitologia grega que é um espelho bem direto para os acontecimentos do filme. Uma das versões desse mito diz que o comandante grego Agamenon, quando estava se dirigindo para a Guerra de Troia para se vingar do Orlando Bloom por ter roubado a esposa do seu irmão Menelaus, mata um cervo sagrado da deusa da caça, Artemis. E como resposta a isso, Artemis impede Agamenon e suas tropas de entrarem em Troia, exigindo que ele sacrifique a sua filha, Ifigênia, como compensação por essa morte que ele causou. No filme, a gente descobre que o Steven operou o pai do Martin e ele morreu nessa cirurgia, e desde então ele mantém uma relação de proximidade cautelosa com o Martin, talvez como uma forma de aliviar um pouco da sua culpa, que é claro que está soterrada por baixo de camadas e camadas de orgulho, mas essa culpa existe, já que no dia dessa operação o Steven estava alcoolizado e isso afetou sua capacidade, levando ao óbito do paciente. Daí que ele tenta se tornar uma figura paterna para o Martin, sem saber que o Martin procura uma substituição completa mesmo, né? Ele tenta até fazer o Steven trocar sua família para ficar com a sua mãe, interpretada pela Alicia Silverstone, numa participação inusitada e excelente. Só que o Steven recusa isso e daí o Martin coloca em movimento o seu plano de sacrifício, né? Que nunca é explicado cientificamente. Essa doença misteriosa pode ser fruto de, sei lá, uma maldição, um ritual de magia obscura, um ato sobrenatural do destino ou simplesmente um recurso metafórico explícito dessa parábola que a gente está acompanhando.
Que é o jeito que eu recomendo interpretar esse filme, né? Algo que toda a artificialidade do Yorgos Lanthimos parece incentivar. Se você levar a trama ao pé da letra, ela fica esquisita demais para ser considerada realista. Mas todos os diálogos mecânicos e o tom distante e semi-morto da narrativa me parecem recursos que o diretor usa para focar as nossas atenções nessa discussão filosófica que ele está propondo. Mas o que importa é que as alusões com o mito de Ifigênia são muito claras. O Steven é o Agamenon, o Martin é Artemis, o pai do Martin é o Cervo Sagrado, e cabe então ao protagonista decidir quem vai ocupar o lugar da Ifigênia nesse rolo todo, que seria esse Cervo Sagrado substituto. Com isso, o filme aponta o dedo para a negligência médica, para a soberba e superioridade de um homem que se enxerga muito acima de todos os outros e que luta bastante para manter essa ilusão de que ele é uma pessoa irrepreensível, né, infalível. O Brian Talerico, do site Roger Ebert, define tudo isso muito bem, dizendo que o sacrifício do Cervo Sagrado é sobre um homem que brinca de ser Deus na sua profissão, encontrando um garoto que decide brincar de ser o diabo, quebrando essa visão preto e branco desse homem e exigindo dele uma coisa que raramente é exigida dos deuses, que é um sacrifício pessoal, uma troca justa que compense o sofrimento causado por eles. E antes que você argumente, essa discussão toda não parece estar girando em torno do Deus cristão, cuja essência, obviamente, envolve a entrega de Jesus para morrer no lugar da humanidade, mas a gente está pensando mesmo nessas divindades gregas que carregam muito mais características falhas da humanidade. Orgulho, inveja, possessividade, enganação, enfim. Mas continuando, o Scott Tobias adiciona que essa culpa do Steven permanecia adormecida porque ele era capaz de resolver esse sentimento de responsabilidade terceirizando seus erros para soluções fáceis ao seu alcance. O seguro do hospital, os cheques altos de compensação para as famílias, e mesmo quando a saúde dos seus filhos vai piorando drasticamente, até o final do filme ele nunca admite a sua parte nisso tudo, né? E parece só estar interessado em manter o seu alto padrão de vida e a aparência dessa família perfeita com cabelos perfeitos. Inclusive, até a família do cara não escapa dessas falhas de caráter, já que aos poucos eles também tentam barganhar pelas suas vidas, se colocando em primeiro lugar em relação aos outros. O Bob, por exemplo, corta o seu cabelo para tentar ganhar o favor do pai, que estava pedindo para ele fazer isso há bastante tempo, e inclusive menciona que ele não pode ser o escolhido para o sacrifício porque seus pais compraram um piano que ainda não chegou, e seria um desperdício de dinheiro matar esse moleque. Já a Kim tenta convencer o próprio Martin de livrar ela dessas enfermidades, apostando na relação bizarramente amorosa que eles vinham desenvolvendo, ou mesmo já assumindo, né, que os pais iriam preferir poupar a vida dela e não do seu irmão. E daí vem a Anna, personagem da Nicole Kidman, que sequer começou a sentir os efeitos dessa doença, mas já adianta que seria melhor matar um dos filhos, já que ela ainda tem idade para engravidar de novo. Aliás, numa atuação que capitaliza muito nessa qualidade de superioridade que muitas personagens da Nicole Kidman trazem, né? Essa frieza e soberba de uma mulher que se considera realmente acima de todo mundo. Enfim, todos eles são pessoas problemáticas e egoístas que se acostumaram a vestir essa máscara de virtude, né? Mas que mostram seus lados mais sombrios quando são pressionados por essa força invisível do destino. Aliás, o próprio fetiche sexual do Steven, né, de fingir que a sua esposa é uma paciente em anestesia geral, já entrega algo bem assustador a respeito desse homem que passa boa parte do seu tempo colocando suas mãos em pessoas desacordadas. Tudo isso cria um senso de perdição inescapável, né, que vai jogando os personagens nessa espiral do desespero da qual eles não conseguem se livrar porque, na verdade, eles não merecem se livrar. O Anthony Lane menciona que a maioria dos pais, por exemplo, não hesitaria em se oferecer para morrer no lugar dos filhos, mas essa opção nunca passa pela cabeça do Steven. E daí o Scott Tobias conclui evidenciando essa recusa do protagonista em assumir a responsabilidade. Ele já tentou comprar os favores do Martin com presentes caros, como o relógio, já tentou humanizar sua família, apresentando ela para o garoto, vinculando, né, rostos familiares às pessoas que o Martin marcou para a morte,
Já tentou culpar o anestesista, já tentou negar que as crianças morreriam mesmo, inclusive procurando se convencer de que tudo isso não passava de uma brincadeira extrema, e nenhuma dessas opções conseguiu livrar o cara de ter que fazer essa escolha inevitável. E o desfecho do filme mantém essa covardia do personagem. Ao invés de aceitar o peso de uma decisão, ele amarra e venda todo mundo, inclusive ele mesmo, e fica girando e atirando ali para que o tiro pegue em algum deles, o que acaba acontecendo eventualmente com o Bob, né, que morre em poucos segundos. Esse final, apesar de trágico, é capaz de sustentar a visão distorcida que o Steven tem da realidade. Nesse cenário, o Martin continua sendo o vilão que aterrorizou sua família, mas o Steven vai poder continuar tendo a sua mansão, a sua profissão, status intocados, e vai poder ter outro filho com a Nicole Kidman, assim como ela sugeriu antes. O Scott encerra dizendo que o Steven de fato perdeu algo, mas não aprendeu nada. Para mim, tudo isso dialoga muito bem com a primeira imagem do filme, aquele plano muito longo e desconfortável de um coração humano bem exposto, pulsando ali na mesa de cirurgia, até que a câmera se afasta naqueles zoom-outs lentos que a gente observou no início do vídeo, e o enquadramento revela as mãos que estão manipulando esse órgão tão delicado. Essa imagem é a representação perfeita de como o Steven segura a vida dos seus pacientes nas suas mãos, que não deixam de ficar completamente ensanguentadas por esse contato tão direto com aquilo que as pessoas têm de mais vulnerável, né, de mais vital. Mas aí é que está o problema. Independente do resultado dessas operações, o Steven sempre é capaz de descartar essas luvas sujas de sangue e seguir a vida com as suas mãos aparentemente limpas e perfeitas. Algo que os personagens observam o tempo todo ao longo do filme, né, endeusando a aparência das mãos do Steven, sem saber que eles estão admirando só isso mesmo, né, uma aparência, uma imagem falsa que não corresponde à realidade. As verdadeiras mãos do Steven são aquelas ensanguentadas que ele joga no lixo. Mas é isso, O Sacrifício do Cervo Sagrado é um dos meus filmes favoritos do Yorgos Lanthimos e eu reconheço que ele é estranho, ele é desconfortável, que ele pode até ser meio monótono, lento, artificial demais nos seus diálogos, mas eu acho que tudo isso são recursos propositais que o diretor usa para evidenciar essa grande discussão filosófica que vem de uma história muito antiga e mitológica, reinterpretada através dessa roupagem contemporânea, que ganha muito com a direção de fotografia elegante, indiferente, né, com a trilha sonora intrusiva e meio hipnótica, e as ótimas atuações, com destaque para o Colin Farrell fazendo mais uma excelente parceria com esse diretor, e o Barry Keoghan, né, na pele de um adolescente enigmático, inquieto, desconcertante, algo que viraria sua marca registrada nos filmes seguintes, né, mas que eu considero aqui a melhor versão que ele já fez desse tipo de personagem. Mas diz aí nos comentários o que você acha do Sacrifício do Cervo Sagrado, né? Quem você escolheria. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.